Ajoelhados, vamos orar ao Senhor. Santo e poderoso Pai, toda honra e toda glória seja para o teu santo nome. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor nosso Deus, que estamos aqui na tua casa para te louvar e bendizer o teu santo nome. Aceita o nosso culto, aceita nossos cânticos, Senhor nosso Deus, nossas orações, perdoa também os nossos pecados, Senhor nosso Deus, e tudo aquilo que for feito aqui seja para a tua honra e a tua glória. Nós pedimos a tua bênção, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Como toda quarta-feira, realmente a gente tem uma notícia especial, né, sobre saúde. E o mundo tem se preocupado com tantas coisas, e Deus nos chama atenção para a saúde, mas o mundo também tem se preocupado com a saúde, né? Saúde é um tesouro a ser preservado. A saúde é um tesouro. É de todas as posses temporais a mais preciosa. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que é uma pessoa assim, bem abastada, mas ela estava com a saúde meio precária. E essa pessoa falou assim, nossa, agora eu sinto que sem saúde posso ter o carro Mercedes da garagem que estava ali, não tem valor, né? Então, realmente, a saúde é algo muito importante. É de todas as posses, inclusive fala que temporal, a mais preciosa. Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por esse meio qualquer soma de educação. Qualquer coisa que tivermos na vida não compensa a nossa saúde. Isso aqui está em Conselho sobre Regime Alimentar, página 20. Que grande e maravilhoso tesouro é a saúde. Este tesouro é fruto da estrita obediência às leis que Deus implantou em nosso ser. E isto proporciona não apenas saúde, mas também paz e felicidade. Infelizmente, quando essas leis são violadas, principalmente em conduta errada no comer e beber, acaba com a saúde e, com isto, o prazer da vida. Queridos, a gente sabe que a gente pode ter tudo, né? Mas se acabar a saúde, tem muita gente nos leitos aí que são milionários, que dariam todo o seu dinheiro por ter mais uns anos de vida, né? E eu convivo nessa parte de saúde, né? Com pessoas que são... Uma vez eu estava aqui no Hospital do Bairro Novo e tinha um senhor ali que era cineasta de Curitiba. E tinha vindo ali não porque ele não tivesse dinheiro, mas porque o médico que trabalhava ali era amigo da família e colocou ele ali para ficar perto dele. E ele estava com câncer nos ossos. Ele dizia, olha, eu conheci tudo, conheci o mundo, conheci tudo. E assim, como eu queria ter saúde, né? Então, realmente... principalmente em conduta errada no comer e beber. Acaba com a saúde e com isto o prazer da vida. Misérias e males contínuos são consequências inevitáveis e o próprio ser humano torna-se assassino de si mesmo. Que tarefa saudável Deus nos confiou? A prática de um regime simples que Ele mesmo prescreveu e assim preservar em nós as melhores condições de saúde. Que a nossa mente esteja bem clarificada de que o nosso corpo fora criado para glorificar a Deus e refletir a sua imagem e torná-lo morada do Espírito Santo. Portanto, cuidemos deste maravilhoso tesouro que está aos nossos cuidados, né? Que realmente o nosso corpo, a nossa saúde é o maior tesouro que temos em nossas mãos, que possamos realmente cuidar dele. Porque quando começamos a perder ou ficar mais velhos e andar atrás dos óculos, essas coisas todas, que a gente vê quão importante é tudo que Deus deu para nós, né? Essa é a nossa dica de saúde essa noite. Amém. Fé é a vitória, né? Você escolheu esse hino, muito importante. Sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus, né? E sem fé é impossível também nós nos ajoelharmos e falarmos com Ele, se não estamos vendo. Não é verdade? Então é preciso que aquele que tem fé se achegue a Ele com a certeza. Não é verdade? Nesse momento nós temos a oportunidade de fazermos os nossos pedidos, nossos agradecimentos e levarmos uma prece a Deus. Façamos então isso aí com dedicação, com carinho. Aumentou bastante o pessoal, mas vamos fazer o seguinte, vamos ser sábios. Quando você perceber que você está sozinho, seja rápido, não é? Seja rápido, porque nós queremos ver também a palavra de Deus ser explanada aqui na frente.
queremos ver também a palavra de Deus aqui, que é a principal, né? Então, queremos fazer o seguinte, meu irmão, o mais rápido possível, para não ficarmos aí em lamentações, muro de lamentações. Vamos fazer o que é possível, né? Na verdade, mas não vamos ficar lamentando, né? Nós somos um povo feliz, cheio de bênçãos, e agradecer as bênçãos que Deus nos tem concedido, não é verdade? Nós não somos um povo murmurador, não é? Somos um povo feliz, não é? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Porque o Senhor nunca tem nos deixado faltar o pão de cada dia, Senhor. E com estas ofertas, Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso provedor. Que a Tua presença, Senhor Deus, e o Teu amor possa suprir todas as nossas necessidades. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A gente fica pensando, né? Com tanta gente capaz, né, aqui na igreja, para fazer um culto, né? Me chamam para fazer um culto. Jefferson, irmão Luiz, com a calma dele, né? O irmão Jair. Quantos cultos bons a gente já ouviu através dessas pessoas, né? Até Débora, que culto bonito que ela fez uma vez, que adorei. A Nina. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. Daí me chamam para fazer o culto, né? Daí eu fico pensando também. Um dia que a gente chegar na igreja que não tiver ninguém para pregar, você tem que, né? Subir, falar de Deus para as pessoas, né? Você tem que estar preparado. Daí eu fiquei pensando, por que não, né? Por que não falar de Jesus para as pessoas, né? Não tenho experiência, não tenho... A gente treme, a voz embarga, a gente tem pouca experiência, né? Ou nenhuma, porque é a primeira vez que eu subo até aqui. Mas daí a gente fica pensando, o que eu vou fazer, né? Uma hora isso tem que acontecer, né? E hoje eu pensei assim, sobre o que eu vou falar para vocês. Primeira vez, sobre o que eu vou falar. Daí, conversando com meu marido, ele falou assim, amor, você tem que falar sobre algo que para você sirva como experiência para você. Que aquilo que você acredita é algo que você viva, que você possa passar para as pessoas, né? Que é algo que sirva para a sua vida, né? Daí eu falei assim, o que será? Eu gosto muito de falar sobre fé. Fé, né? Mas daí eu falei assim, eu vou falar sobre a minha fé. Eu podia abrir um leque de possibilidades, né? Um leque de coisas para me falar. Mas daí eu poderia entrar numa questão também. Eu poderia me perder, ou poderia me demorar demais, ou até mesmo, né? Uma hora não saber sobre o que falar, né? Daí eu fiquei pensando assim, vou pegar uma pessoa como exemplo na Bíblia, né? E vou falar da fé dela, vou basear a minha fé em cima da fé dela, né? E hoje eu escolhi para falar aqui para vocês, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 7. Nós vamos falar sobre a fé do centurião. Gostei muito desse tema. Todos acharam? Amém. Lucas 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isso. Aqui a gente vê um centurião que pede que as pessoas, que os anciões dos judeus intercedam por ele, vá até Jesus e peça para que ele atenda o pedido dele, né? Que ele estava com um servo, com seu empregado, com seu escravo, né? Na época, adoentado, e pediu para que Jesus atendesse o pedido do centurião. Daí aqui diz assim,
que eles pediram com instância. Eu fiquei pensando, o que deve ser instância, né? Fui procurar no dicionário. Instância quer dizer que eles insistiram, eles intercederam, eles queriam realmente que Jesus atendesse o pedido do centurião. Daí eu fiquei pensando. Quem que é esse centurião, né? Fiquei pensando, quem será que é esse homem que chegou até Jesus? Eu queria maior informação a respeito dele, né? Daí eu fiquei pensando, eu queria saber o nome do centurião, na realidade, né? Daí fui procurar, fui pesquisar, daí diz assim, conta-nos a história que no exército romano, a maior unidade era uma legião composta de 6.000 homens. Cada legião era dominada com 100 cortes de 600 homens. 600 homens cada. E cada grupo tinha 6 divisões de 100. Estes foram chamados de séculos, com um centurião sobre cada um. Cada 100 tinha um centurião que era responsável por eles, né? Um desses séculos foi posto em ou perto de Cafarnaum. E o centurião, que aqui na Bíblia não nos diz quem é o nome dele, que a Bíblia não nos relata o nome do centurião, estava no comando pleno. Ele era o chefe romano de uma grande área, tinha prestígio e autoridade. Daí aqui ele diz assim, que ele fala sobre a fé desse centurião, né? Me chama a atenção a grande influência desse centurião entre os judeus. Ele deveria ser um homem honrado em seu viver, a ponto de conquistar muitos amigos. Eu diria que ele era um diplomata, conciliador, um mediador. Sendo romano, ele tinha respeito dos judeus. E apesar do importante cargo, ele demonstrava cultivar amizade pelo seu criado. Isso significava sinal de humildade. Ele era uma pessoa humilde, irmãos. Não é porque ele era o bambambam da área, né, que ele era o poderoso chefão lá. Ele era arrogante, ele mostrava ser humilde, né? Daí, queria que vocês lessem, alguém, por favor, lê para mim Lucas 7, 4 e 5. Amor, lê para mim, por favor. 7, 4 e 5. A gente percebe que Jesus ele não ficou impressionado com as grandes obras realizadas pelo centurião. Não é porque ele fez... os judeus, os anciões, na realidade, chegaram dizendo isso. Ele fez grandes obras, ele restaurou a sinagoga para nós, né? Mas para Jesus não importava. Para Jesus, ele não ficava pensando, como esse homem fez grandes coisas pela nossa nação. Não. O que fez com que o centurião recebesse lugar de destaque na nossa Bíblia, nos evangelhos, ele era um homem de extraordinária fé. Isso arrancou elogios de Jesus. Se há algo que move Jesus na nossa direção, é a fé que nós temos, que eu, que você, que nós temos nele. Uma coisa que me deixou intrigada também, vendo sobre esse assunto, o fato de que o centurião, ele não queria a presença de Jesus na sua casa. Alguém lê para mim, Lucas 7:6, por favor. Irmãos, convenhamos, né? Se o homem, ele não queria, ele achava que ele não era digno de receber a presença de Jesus, não é aí que ele precisava? Se ele se achava indigno, seriam 2 doentes, né? O servo e o chefe. Não era só o criado, seria o criado e o centurião também, né? Lá eles dizem que... Lá a gente observa que essa seria a melhor atitude a ser tomada, né? Mas não era bem assim, irmãos. A gente observa que por trás disso tudo tem toda uma
um ato político, vamos dizer assim, envolvido, né? Porque os romanos, como é que eu posso dizer, os israelitas, eles não se misturavam com outros povos, né? Até recebi instruções para não falar muito sobre isso, porque senão a gente acaba entrando em outro debate, né? Mas os israelitas, eles não se misturavam com outras nações. Então, o que aconteceu? O centurião pensou assim, não, eu não vou fazer com que Jesus vá até a minha casa, não vou expô-lo dessa maneira, porque senão o que vai acontecer? Os romanos, o pessoal da época, procurava motivo para prender Jesus, para fazer com que Jesus, de alguma forma, errasse para que eles levassem ele cativo, né? E o centurião falou assim, não, eu acredito que não há necessidade, não é bom que o senhor venha até minha casa, fique debaixo do mesmo teto, para que não comprometa o senhor, né? Ponto de vista dele, né? E esse comprometimento do centurião com essa advertência que ele fez, esse comprometimento com as leis, fez com que a fé dele servisse de testemunho para todos nós hoje. Se isso tivesse acontecido, provavelmente nós não saberíamos, né? Provavelmente nós não saberíamos provavelmente não estaria escrito aqui, o povo não teria presenciado o milagre, não teria presenciado Jesus falando para todos, né? Que a fé dele salvou, que ele nunca viu uma fé como aquela em Cafarnaum. Então, o ponto-chave, em Lucas 7, 8. Alguém lê para mim, por favor? Que beleza, né? O centurião só queria uma palavra. Jesus, diga, vai, diga que ele está curado. Não preciso de mais nada. É só isso que eu preciso. Porque ele era um homem que tinha vários homens sob seu comando. Ele sabia o que era isso. Ele sabia que a fé de Jesus, que a fé que ele tinha em Jesus, transcorria tempo e espaço. Não precisava ele não precisava ele ir até lá, não precisava ele tocar, não precisava ele estar no lugar para que aquele jovem fosse curado. Então ele só queria uma palavra. E daí uma palavra de Jesus podia mudar tudo, podia mudar a ação, podia mudar a situação, podia mudar a vida, ressuscitar um morto, literalmente e metaforicamente falando. Esse homem mostrou verdadeiramente o que é viver pela fé. Ele não precisou ver Jesus tocá-lo para acreditar que ele realizaria o milagre. O segredo do centurião em sua fé, acompanhada de sua humildade, na certeza de que Jesus poderia ordenar a cura e nenhum outro poderia fazer o mesmo, a ponto dos judeus intercederem a seu favor. Irmãos, os centuriões chegaram lá, os anciões chegaram lá intercedendo por ele. Eles não só chegaram e falaram, pediram e saíram. Não, eles intercederam. Faça, ele é um homem que merece que isso aconteça. Né? Eles intercederam. Aqui diz assim, eu acabei pensando aqui, daí assim, a ponto dos judeus intercederem a seu favor, a ponto deles orarem por ele. Eles não eram soldados que cumpriam ordens. Ele não era soldado, eles não estavam ao comando dele, né? Eram seus amigos voluntariamente, se dispunham a ajudar, e chegamos à conclusão que o centurião tinha um coração fervoroso, capaz de alcançar vidas, influenciar pensamentos e ações. Irmãos, você com seu comportamento, eu com o meu comportamento, será que eu estou influenciando pensamentos? Será que eu estou influenciando ações? Esses dias eu conversei com uma amiga minha, brincando com ela, eu falei, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque a gente serve de exemplo, a gente serve de modelo. As pessoas olham na gente, as pessoas se espelham. A gente serve como referência. O que você faz, o que você fala, as pessoas olham e elas seguem para si. Você às vezes está fazendo uma coisa errada e as pessoas estão achando que
tá certo, porque não conhece a verdade, né? Então a gente serve como modelo. Será que nós estamos influenciando os corações? De que forma? Os anciões não foram meros espectadores do milagre, mas participaram dele. Eles participaram do milagre que Jesus fizera. Assim como a palavra dada por Jesus ao centurião através da sua fé pôde curar o seu servo, eu desejo, irmãos, eu desejo sinceramente que a fé de vocês, não a fé que vocês têm na fé, mas a fé que vocês têm em Jesus, a fé que vocês têm em Jesus, que ela possa alcançar todos os sonhos, todos os desejos, os anseios que encontram no corações de vocês, as frustrações que possam ser resolvidas através da fé e que nós sabemos, irmãos, que está apenas à distância de um joelho dobrado. É esse meu desejo, minha oração para vocês nessa noite. Amém. Querido Deus e Pai, abençoa-nos, Senhor, em nossa fé, que ela possa, Senhor Deus, crescer gradativamente, conforme o Teu querer e a Tua vontade para a nossa vida. Amém. Abençoa, Senhor Deus, as famílias aqui representadas, os lares, leva-nos para casa com segurança e dá-nos, Senhor Deus, um restante de semana maravilhoso na Tua presença. Amém. São bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.